Eu já sou dona de uma empresa há 11 anos, porque a Ágata é uma empresa minha. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Mais Fala, hein? Aonde o apresentador tem que se cuidar o tempo todo para não falar mais que o convidado. Nesse primeiro episódio não poderia ser diferente. A gente vai começar de uma maneira extremamente especial. Hoje a gente vai conversar com a Mônica Oliveira, quem manda em tudo há mais de 20 anos. É uma pessoa incrível, hoje minha sócia em um dos nossos negócios, da agência QG21. Temos uma filha que é a razão da nossa vida e hoje a gente vai bater um papo com ela. Seja muito bem-vinda, Mônica Oliveira. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no episódio número 1. Obrigado por tudo. Hoje a gente vai bater um papo, conversar sobre toda essa nossa trajetória, tudo isso e trazer para as pessoas, compartilhar com as pessoas um pouco sobre como é a nossa visão, como é o que a gente acredita, são as coisas que nós compartilhamos, como que a gente leva tudo isso, né? Além de a questão de sermos casados, estarmos num relacionamento há mais de 20 anos, a questão de gerir essa condição de termos uma filha, uma pré-aborrecente, é, e também de trabalharmos juntos, de sermos sócios de uma empresa que vem prosperando e crescendo bastante aí nos últimos 6 anos. Então hoje é um prazer poder começar batendo esse papo com você. Eu gostaria muito de começar esse bate-papo você falando um pouquinho mais sobre a Mônica, sobre o que é a Mônica nesse processo todo que eu acabei de comentar sobre a nossa trajetória. Então, nossa trajetória foi: casamos, namoramos, casamos, noivamos, tem tudo isso, né? É, trabalhamos CLT durante um tempo. Depois disso, veio a pandemia, o Lucas ficou afastado do serviço e eu, quando nós decidimos, né, engravidar, ter a Ágata, eu fiquei em casa, não trabalhava mais CLT, porque eu queria acompanhar toda a trajetória da gravidez da Ágata. Então, eu fiquei em casa e ele ficou trabalhando, sustentando a casa, né? Depois que a Agatha nasceu, eu virei artesã, trabalhei em casa, não para complementar a renda, mas para poder ter uma coisa para fazer, né? E depois disso, o Lucas veio a pandemia, o Lucas ficou afastado do serviço, e eu falei para ele: você gosta tanto disso? Tipo, por que não ocupar a mente fazendo alguma coisa? Ele começou um canal no YouTube e depois a gente começou aí o QG21, né? Que agora tem 5 anos, e agora a gente está nessa nova empreitada do Mais Fala, hein? Que, olha, o nome serviu e coube muito bem ao apresentador. Muito obrigado, mas assim, eu não poderia, tudo isso que você resumiu, eu acredito que a gente vai passear ainda um pouco sobre esses assuntos, mas eu não poderia deixar de falar, né, que assim, tem algumas nuances de tudo isso que você apresentou que eu acho que cabem também nesse resumo. O quanto a Mônica é uma mulher extremamente decidida, forte, enfim, ela chama para si, né, as decisões que ela tem. Então, isso é muito forte porque quando ela resumiu ali, a gente namorou, casou, para ficar registrado, a Mônica me agarrou. Então, né, vamos começar muito decidida quando que, que é algo. E assim, e nesse panorama todo, quando a Mônica decidiu trabalhar como artesã, como foi? Conta um pouquinho mais sobre esse processo, porque assim, tem pessoas que até hoje falam, né, sobre isso, que você não deveria ter deixado e você teve pessoas do mercado aonde você empreendeu como artesã que em feiras te elogiaram, falaram que você tinha que expor, que você tinha que trabalhar mais isso. Conta um pouco mais sobre esse momento, sobre como era o sentimento do que você entregava. Eu sei o quanto perfeccionista você é, o quanto você tem esse zelo e esse cuidado, mas como foi esse momento, essa questão de empreender? Porque até então você sempre trabalhou, mas você trabalhava em empresas, trabalhava
E como foi essa virada de chave de sair de uma empresa, de uma questão de que você tinha ali uma rotina, e realmente atuar empreendendo? Então, quando eu resolvi fazer o artesanato, na verdade eu resolvi fazer porque eu comecei a fazer as lembrancinhas de maternidade da Agatha. Me dedicando àquilo, todo mundo falou que eu era muito boa naquilo que eu fazia, mas eu venho de uma família que vem de costureiras, de artesões e tudo mais, né? E isso já vem na minha veia. Sempre gostei muito, sempre fui muito detalhista no que eu fiz. E sempre me aperfeiçoando, porque a prática leva à perfeição. Então eu fiz as coisas, as lembrancinhas do nascimento da Ágata, e depois comecei para ter não só ficar ali cuidando da Ágata, mas para ter uma distração, comecei a fazer os artesanatos. Nisso começou a aparecer pedidos e eu comecei a desenrolar nisso. Mas nada também aconteceria sem ter o apoio do Lucas, porque sempre foi assim. Eu sempre mostrava para ele, olha, eu estou gostando de fazer isso, eu quero fazer isso, e ele sempre me apoiou naquilo que eu quis ou que eu queria fazer. Então, entrei na parte do artesanato, o pessoal gostou muito do que eu fazia bonecos de feltro. E cheguei aí na feira do artesanato, conheci gente famosa, levei o meu trabalho, as pessoas me elogiaram demais, assim também como os clientes. Então, assim, tinha vários clientes que elogiavam muito o meu trabalho, falava que eu era muito detalhista. Chegava a ficar até 4, 5 horas da manhã acordada, fazendo artesanato, desmanchava. Se eu não gostasse, eu desmanchava e fazia tudo de novo. Mas quando a gente resolveu tomar um outro caminho na nossa vida, eu vi que não tinha como levar aqueles materiais para onde a gente queria ir. Então eu acabei me desfazendo das coisas, né? Vendendo tudo para poder tomar essa outra iniciativa que a gente ia tomar na nossa vida. Então, é basicamente isso que eu gostaria muito de trazer para as pessoas que estão nos assistindo, esse ponto que você comentou agora sobre virar madrugada, que o pessoal fala assim, né? Tem muito essa concepção de artesanato, e até a desvalorização do trabalho, né? Porque você percebe que é uma área que quando as pessoas acreditam que você, não sei, porque você fez aquilo manualmente, se você fez aquilo de uma forma vamos dizer, na sua casa, informal, vamos dizer assim, as pessoas acabam dando uma desvalorizada em relação ao serviço porque acha que, mas isso é caro, isso é muito, mas isso não justifica, por exemplo, as horas, as madrugadas e o tanto que empreender não é tão simples, né? Então, dentro desse panorama, você empreender, o que você teria a passar para as pessoas que, tipo assim, eu faço isso aqui, é um hobby, ou é algo que eu gosto de fazer, e algumas pessoas compram. Mas essa virada de chave em relação a ter um volume de pedidos e tudo isso aconteceu, pelo que você está falando, assim, e eu acompanhei isso, mas eu gostaria muito de transmitir isso também, aconteceu graças a um esforço muito forte da sua parte e vamos dizer assim, um critério de perfeição muito forte, né? Eu presenciei a Mônica, às vezes, com um trabalho lindo na mão e falando, eu vou desmanchar e vou fazer de novo. E você olha e fala assim, caramba, não dá para melhorar isso porque já está muito bom. E depois que você olha o trabalho que foi feito novamente, você fala, caramba, ela conseguiu ir além. E às vezes a pessoa olhava e falava assim, mas isso aqui não é muito. Então, o que que você tem a dizer sobre isso, sobre essa persistência, e mesmo quando algumas pessoas falavam que para você, isso é caro, mas por outro lado, pessoas famosas falavam, meu, é incrível. Famosas, deixando claro, né? Na atuação que você tinha, Sim. inclusive, né? Não é pessoas que, pegou uma pessoa só porque falou que é bonito e é uma pessoa famosa. Mas o que que você tem a dizer sobre esse ponto de realmente, não, eu vou fazer diferente e vou entregar algo diferente? Então, empreender em qualquer parte do mundo que seja é desafiador. É desafiador principalmente quando você é artesão. Você vive da sua obra ali, né? Eh, e assim, tem a mão de obra, tem os materiais que você preza e para que o seu trabalho fique perfeito, você tem que prezar por um bom material. Então, assim, tudo tem um custo. E, assim, as pessoas desvalorizam, mas você também tem que ter a mente
né, preparada para isso. E não, você não se rebaixar ou e, e assim, não se rebaixar e colocar na sua mente que o trabalho, ele vale aquilo que você está cobrando, podendo valer até mais do que aquilo. Então, assim, porque é uma coisa, um serviço, um trabalho manual. Então, assim, você não tem como estabelecer quanto tempo você vai demorar naquilo, igual uma máquina de costura, que já é elétrica. Você coloca ali na máquina de costura, vai muito mais rápido. Na mão, não. Então, assim, você demora um pouco mais para fazer, mas assim, você tem que ter a mente, tem que fazer todos os cálculos de quanto você gastou no material, da sua hora trabalhada, para poder cobrar. E em todo lugar vai haver, seja você artesão, você manicure, você cabeleireiro, você em qualquer trabalho que você escolher fazer. Sempre vai ter aquela pessoa que vai falar para você que é caro. E tem para todos os públicos também. Tem desde o que vai falar que é caro, tem desde o que vai falar, nossa, você poderia cobrar mais por isso, te valorizam, mas você que tem que entregar o seu valor naquele material. Não, incrível. Dentro dessa condição que você passou como artesã, você depois empreendeu em um outro segmento, né, que é o segmento de nail design, você atuou também um período nisso. Até para trazer um contexto, né, que quando tudo isso aconteceu, a gente tinha planos, né, de sair do país, enfim, tinha algumas coisas acontecendo, porque a ideia era realmente eh, trazer essa veia empreendedora que a gente sempre teve. Eu costumo brincar que antes do QG 21, a gente já atuou algumas do que eu vou falar, a Mônica estava presente, outras não. Eu sempre quis empreender, mesmo sendo CLT, e já quebrei algumas coisas, algumas ideias e a cara algumas vezes fazendo isso. Então, por quê? Porque eram coisas que, assim, eu sinceramente tentava levar meio como, é uma segunda renda, se der certo, deu, se não der, tudo bem. Então, essa chave virou de empreender de verdade quando falou assim, ó, não tenho outro caminho, né? O QG tem que dar certo, né? Tem que acontecer. Então, assim, a possibilidade da criação desse podcast que, que a gente está fazendo hoje, ele é muito baseado no que a gente construiu. Ele não é do QG 21, né? Não tem esse vínculo, mas somos proprietários do QG 21. Mas é um projeto que ele se viabilizou na possibilidade de acontecer graças ao QG 21, graças a algo que a gente empreende, né? Sim. Esses dias a gente estava até lembrando de uma pessoa que falou pra gente, uma grande pessoa nesse mercado digital, que ele falou assim, ó, espera seu momento, porque você já vem construindo, você já rompeu algumas barreiras, né? Porque quais são essas barreiras? Empreender não é fácil e muitas das empresas e as pessoas desistem, né? E a gente foi muito para cima disso, a gente vai fazer isso acontecer. E também, agora também pontuando essa questão que você falou de empreender, eu queria que você falasse um pouquinho mais para você, o lado Mônica, de comprar esses barulhos também, né? Comprar essas loucuras de tipo assim, beleza, você sempre deu muita força, mas como é o sentimento de, mano, ele tá muito louco, tá indo para uma área totalmente diferente e vamos fazer. Então, assim, você sempre comprou muito a ideia, mas eu acho que eu posso falar isso muito tranquilamente. Eu nunca te perguntei abertamente assim, tá, Mônica, como é que é olhar e falar assim, mano, será que isso aí, acho que ele tá aí, a loucura tá passando um pouquinho do limite, né? Vamos. E assim, eu falo isso porque a Mônica sempre foi muito pé no chão, eu sempre fui muito xarope, já fiz muita cagada na vida por causa disso. E depois escutei, né? Algumas vezes eu avisei, mas tá tudo certo e faz parte do processo. Agora, como é pra Mônica isso? Então, assim como quando eu quis fazer alguma coisa, você sempre comprou os meus barulhos, né? Como eu disse. Eu acho que eu não poderia deixar de comprar os barulhos também. Então, assim, eu sempre vi, ao decorrer da vida aí, da gente junto, que o Lucas sempre foi um grande comunicador. Ele sempre se comunicou, se desenrolou muito bem. Ele vem
quem aí não sabe, ele vem de uma área metalúrgica, né? E quando essa empresa ela ficou na pandemia, ela ficou mal das pernas e ele ficou em casa, ele sempre teve muita vontade, sempre ele já trabalhou com vendas, né? Já, então assim, sempre achei que ele tinha um jeito, uma conversa para falar, por mais que eu tenha agarrado ele, né? Tenha ido aos finalmente, mas eu sempre achei que ele tinha muito jeito para falar com as pessoas, para dar conselhos, ele tem uma visão panorâmica das coisas. Eu não consigo ver da mesma forma que ele vê as coisas. É quase um 360 as coisas que ele vê. Não, mas se isso não der certo, dá para fazer isso aqui, dá para fazer dessa forma, dá para ir por esse caminho. Então, assim, sempre analisei muito isso nele. E falei para ele, falei assim, olha, em vez de você ficar em casa parado, procura alguma coisa para você fazer, né? Eu fico cuidando da Agatha aqui, como eu falei, na maternidade eu deixei de ser CLT para ser mãe. Então, assim, o artesanato, ele vinha quando eu deixava a Agatha na creche e depois que ela voltava, eu ficava com ela, mas assim, eu falava para ele, falava assim, vai buscar, procurar fazer alguma coisa, porque, como diz o ditado, né, mente vazia, oficina das coisas ruins. Então, eu sempre acreditei nisso. E ele começou um canal no YouTube, se desenvolveu muito bem. Depois veio essa parte aí da administração de perfis, redes sociais, tráfego pago, porque hoje o QG é uma agência de marketing digital, né? Mas, assim, como ele foi o que eu falei, como ele sempre comprou os meus barulhos, eu também sempre quis comprar os barulhos dele. Eu acho que um casamento é isso, é um sempre apoiar o outro, mesmo vendo que o outro está dando um passo errado, porque às vezes a gente fala, é, pode ser que aconteça uma outra coisa diferente, a gente nunca pode tentar imaginar o que vai ser, né? Porque o futuro só a Deus pertence. Então, assim, ele falava, falei, é isso que você quer? Então vai atrás, você vai conseguir. Mesmo que depois, no meio do caminho, desse alguma coisa errada, e como ele mesmo disse, né, eu falava, eu avisei, mas toda mulher tem essa fala, né, guarda para poder falar depois. Mas, assim, eu acho que nada serviu para que não, assim, tudo, na verdade, assim, tudo serviu para que fortalecesse e trouxesse a gente ao que a gente é hoje. Fortalecesse como casal, como vida pessoal, como vida de empresários. Isso sempre serviu para fortalecer a gente. E, Mônica, dentro disso tudo, primeiro, né, eu não tenho outra coisa a falar, porque nesse sentido dá a impressão que o podcast é até para rasgar seda, mas não é. É muito do que a gente vive, né? O que a gente acredita muito, a gente fala muito sobre isso. A gente, no decorrer do tempo, vai fazendo e praticando isso de ter conversas difíceis, né? Então a gente se conversa muito para alinhar os caminhos e alinhar o que a gente vai fazer, porque é o que eu costumo dizer para o pessoal, né? Que não é o que você vê na rede social, mas sim o que acontece nos bastidores. Mas a gente tem os bastidores muito fortalecidos. A gente tem muito essa questão de fala, né? De tipo, não tem essa questão muito de guardar, porque a fala é o que gera, às vezes, algum atrito, mas também gera a possibilidade de que isso se resolva. Então, isso tudo que a Mônica está falando, eu acredito muito que dentro do que é a nossa parceria, dentro do que é a nossa parceria é exatamente sobre isso, sobre como tocar isso, né? Como levar isso, como esse apoio, essa condição de... Então, assim, a gente montou uma lista de pessoas para esse podcast, de convidados que vão vir, mas muito baseado no que a gente acredita, no que a gente toma como decisão. Ah, mas eu não faria tal coisa que vocês fizeram. Sim, porque somos seres únicos. Somos seres únicos que juntos construímos um caminho, né? Estamos construindo um caminho. Então, assim, e também agora, como apresentador, né? Como
host aqui do podcast, eu não poderia deixar de perguntar também quando, além de comprar os barulhos, como foi para a Mônica a questão de trabalhar com o Lucas, né? O Lucas eu venho de 18 anos do ramo metalúrgico. Foi um ramo, para mim, assim, que me ajudou muito, me ensinou muito. É o que a Mônica costuma dizer, que ela fala assim, o Lucas é meio desenrolado. É a quantidade de problema que a gente vai aprendendo a contornar no dia a dia. na vida. Ser político, tem hora que você precisa ser mais firme, tem hora que você precisa ser mais de boa. Então isso foi moldando para poder o que eu conseguisse, vamos dizer assim, desenrolar um pouco mais as coisas. Só que da mesma forma que o nome do podcast, né, vocês perceberam, eu costumo falar bastante. Então, o podcast foi pensado com esse nome exatamente por causa disso, mas ouvir também a partir do momento que eram casados, sai para se trabalhar, os dois saem, fazem seus corres durante o dia e em determinado momento estão juntos para empreender juntos, né? Porque assim, a gente sempre teve essa veia, mas de maneira fortalecendo, mas até então não trabalhando, não atuando juntos. E como é essa virada para Mônica de agora somos sócios de um negócio? É muito complexo e desafiador, né? Como você mesmo disse, quando você é CLT ou quando um trabalha e um fica em casa, tem aquela distância. Então, quando chega do trabalho, sempre teve esse diálogo em casa de a gente chegar, conversar, perguntar como é que foi o dia, o que que você fez, às vezes até pedir uma opinião do que foi feito no serviço, qual atitude você poderia ter tomado ou pode tomar naquele determinado problema. E você estar junto depois 24 horas por dia, meu bem, é complexo, é complexo. Mas você tem que aprender. A gente foi tomando algumas iniciativas também para poder aprender a como lidar com isso, porque eh, muitos casais, muitas pessoas também não conseguem separar o profissional do pessoal, né? Então, assim, o que aconteceu dentro da empresa é tipo Las Vegas, né? O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, mesma coisa é o emprego, o serviço, né? Trabalhar junto. O que acontece dentro da empresa fica dentro da empresa, porta para fora, é a vida a dois, é a vida de casal, é a vida de pai e mãe, é a vida de donos de uma casa, né? Então é isso. Mas é desafiador. Não vou dizer que no início não foi confrontante a minha mente. Foi. Aí a gente procura ajuda, a gente tenta expandir um pouco a consciência, melhorar nos pontos que pegam. Mas é como o Lucas falou, a gente sempre foi muito comunicativo e nunca deixou de ter a conversa indigesta, né? Se não está funcionando, vamos chegar, conversar, ajustar, alinhar aquela parte do relacionamento. Não estou gostando disso, não estou gostando dessa forma. E se posicionar. E é lógico que ambos, se os dedos não são iguais, as pessoas também não são iguais. Vai ter aquele momento que você vai parar, vai refletir. Não, eu fiz isso, no que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, como eu posso fazer, o que eu posso fazer. Tipo, nem é pensar, pau que nosso torto nunca se endireita, mas a gente, num relacionamento, a gente tem que estar em constante evolução todos os dias. Assim como dentro de uma empresa, como donos de uma empresa, chefes de uma empresa, dentro de casa é a mesma coisa. Mas assim, foi desafiador no início. Eu levava as coisas para o pessoal, eu levava as coisas para dentro de casa, porque o QG começou dentro de casa também. Então, assim, depois a gente fechou uma parte da sala, então saía daquela parte da sala, era dentro de casa, voltava para dentro do espaço da sala, era o QG 21, né? Então, assim, foi desafiador. Eu acho que evoluiu mais ainda quando a gente conseguiu ter um espaço fora de casa também. Eh, mas é desafiador, mas não é impossível. Não é impossível. Todo mundo precisa de um psicólogo. Então, isso também tem que ser tratado psicologicamente, tem que ser refletido também, né? A gente parar e analisar que nós não somos perfeitos, nós temos que fazer as nossas mudanças e evoluir. Porque
A gente veio para essa vida para evoluir. Se não for para evoluir, para que a gente veio, né? Se não for para a gente se cuidar, para a gente se tratar nessa vida, para que a gente veio, né? Para o É, mundo. é muito louco isso que você está falando, porque assim, durante todo esse processo, né, parece tudo tão lindo e maravilhoso, né? Nossa, que saiu do CLT, começou a empreender, tem uma empresa há X tempo. Aí você trouxe esse outro lado, né? Eu posso acrescentar a tudo isso que, além de uma ajuda incrível, né, uma parceria incrível em relação ao nosso casamento, à nossa empresa, eu tive um momento delicado muito forte, psicologicamente falando, aonde eu precisei de muita ajuda das pessoas próximas, muita ajuda de profissionais, né, que a gente buscou para poder me ajudar nesse processo, porque são processos extremamente difíceis e quando a gente se fecha dentro desses processos, a coisa tende a piorar, né? Graças a Deus é algo que a gente policia, cuida, a gente conversa muito, a gente entende, né, que precisou balancear uma questão que para mim principalmente era muito forte. Eu era ligado muito a trabalho, trabalho, trabalho e às vezes não cuidava. Ainda hoje, de vez em quando, alguns puxões de orelha em relação a cuidar da saúde, enfim, algumas coisas que a gente tem que fazer. A gente precisa ter esse equilíbrio, né? Saúde, mental, espiritual. Então, tudo isso vem de um processo, né? E também, Mônica, eu queria saber um pouquinho mais dessa questão que você comentou, né? Dessa evolução para você, desse crescimento para você nesses últimos anos, cuidando desses outros pilares também, que não é só empreender, como foi para a Mônica essa questão de como é, né? Como é, foi não, porque a Mônica e a gente busca muito esse processo, né, de crescimento e evolução. E não só a questão de crescimento e evolução quanto a uma empresa, quanto a empreender, quanto a fazer isso, mas também o lado pessoal, né? O lado, eu sei o quanto você tem esse cuidado. E como é para a Mônica esse cuidado com tudo isso acontecendo, igual você comentou, de um momento para outro vira a chave e você agora fica 24 horas com as pessoas no nosso casamento, na nossa empresa, mãe. Como é tudo isso e o cuidado, Mônica, né? O que que você pode passar para as pessoas quanto à sua experiência com tudo isso? Então, eh, vamos aí da parte da maternidade, né? Quando você se torna mãe, na verdade, quando você é filho, você acha que ser mãe é muito fácil. Mas quando você se torna mãe, você vê que o buraco é muito mais lá embaixo, né? Hoje nós somos pais de uma menina de 11 anos, é uma menina maravilhosa, é a Agatha. Só que você começa a ter os desafios. E eu sempre fui a filha caçula. De três, tem a mais velha, o do meio, e eu que sou a caçula, então sempre fui a mais mimada, né? Apesar dos traumas que a minha irmã me causou na infância, que eu tenho eles até hoje, mas foi uma irmã maravilhosa. Então, assim, eu sempre quis ter aquela pessoa para poder, tipo, cuidar, chamar de minha, né? Tipo, só que hoje eu vejo que às vezes eu acabo tratando a Agatha como se a Agatha fosse a minha irmã mais velha. Mas hoje é o jeito de mãe que eu consigo ser, né? A gente conversa bastante em casa, a gente abre o espaço também para ela conversar, discutir o que para ela tá pegando, tenta ser o mais aberto possível, né, para isso. Mas a gente tem que aprender a dividir. Em casa é em casa, no serviço é no serviço, ser mãe é ser mãe. Às vezes, lógico que a gente tem uma rotina puxada, a gente tem uma rotina corrida, às vezes dá uma embolada em tudo, né? Mas aí a gente sabe que a gente está no mesmo barco, navegando para a mesma ilha. Então a gente às vezes para, recalcula a rota, vê para que lado que a gente precisa remar mais. E é igual eu falei, eu sempre tenho um apoio do Lucas em tudo que eu vou fazer. Até como mãe mesmo, às vezes ele vem me dar os conselhos. É, Às vezes eu pergunto para ele, falo assim, mas Lucas, eu agi dessa forma com a Agatha, como é que eu poderia ter agido? Então a gente sempre senta e conversa, tem esse diálogo, e eu acho que nada mais fácil do que você dialogar, você conversar, porque tudo se resolve numa conversa.
por mais que às vezes seja indigesta naquele momento, mas aí você vai parar daqui a umas horas, você vai pensar naquilo, daqui a uns dias você vai pensar naquilo, vai continuar pensando naquilo para ver o que você pode melhorar e chegar na pessoa e falar: olha, eu pensei na conversa que a gente teve, eu pensei nisso, eu posso fazer isso, eu posso melhorar nisso, você pode me ajudar a melhorar nessa parte? Você também pode fazer essa parte? Então, é a gente sempre ter esse diálogo e essa conversa, sempre manter a base da conversa e de alinhar todos os pontos, né? Então, assim, hoje eu sou mãe, eu sou empresária, eh, sou dona de uma casa, então, assim, tem que fazer os corres, tem que fazer as correrias, mas dá tudo certo. É colocar tudo em um cronograma, né? Tentar fazer o melhor possível. Às vezes dá errado, porque mulher tende a colocar numa lista 25 coisas, né? Aí ela consegue dar conta só de 10. Só que aí, para o dia seguinte, tem 15 e a gente coloca mais 25. E a gente acha que a gente é super heroína, que a gente vai dar conta. E a gente tem que ver que a gente é ser humano e que às vezes não dá para dar conta de tudo. Incrível. E também tem uma questão muito forte aí que você, em tudo isso que você falou, a questão de aprendizado, né? A gente trabalha muito forte isso de aprendizado, de livros, conselhos, conversar com pessoas de ideias diferentes, né? Então isso eu acho que agrega também muito. Então a gente estar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, isso sempre tem aquela questãozinha que foi uma vez em uma palestra que a gente estava fazendo para a empresa, a pessoa falou assim, e eu acho isso muito incrível, que a pessoa falou que se a gente conseguisse tirar daqueles 2 dias de evento uma frase que mudasse algo na nossa vida, a missão do evento já estava cumprida. Sim. Porque era um evento de 2 dias, mas o que ele quis dizer com isso? Que às vezes você conversar com ou observar pessoas com opiniões diferentes, às vezes uma frase faz toda a diferença para mudar algo naquela trajetória. E com tudo isso, Mônica, assim, eu acredito que se faz ainda mais importante de eu te perguntar sobre isso, né? Como a Mônica fez esse processo também com esses outros pilares, né? O pilar da busca de conhecimento, esse pilar de entender vários panoramas, de olhar e entender algumas coisas que fazem sentido para a Mônica, mas que hoje, na posição de ter a responsabilidade de ter outras pessoas dentro da empresa, de ter uma condição que era diferente quando a gente empreendia nós dois, deu errado, ok. Aí, quando você empreende ou faz alguma coisa e já é mãe, é diferente, porque você, caramba, se eu errar aqui tem um peso diferente. Agora, mais esse novo passo de, além de ter essa questão de a família, o seu núcleo, você também tem um envolvimento muito grande em outros núcleos, né? Porque você começa a ser responsável por uma empresa que diretamente hoje influencia para essas pessoas. Como é para a Mônica tudo isso? É porque, assim, até para trazer um pouco do contexto do que eu tô, para onde eu tô tentando colocar essas perguntas, gente, é para compartilhar com vocês, porque a ideia do Mais Fala Em é exatamente isso. É a gente falar sobre experiências, né? A gente tem uma lista de convidados aqui, pessoas que a gente conversou bastante sobre as pessoas que a gente escolheria para estar aqui nesse projeto, porque é isso, a ideia aqui é trocar ideia, bater papo, mas também entregar de alguma forma algo que as pessoas possam refletir sobre como funcionou para a gente. Não é trazer nenhuma regra, mas sim trazer opiniões e conceitos que deram certo para as pessoas que estão aqui. Então, esse momento de, poxa, em que momento a chave virou e você olhou para o QG e falou assim, isso aqui está tomando uma proporção que é legal, que é bacana. É a proporção que quando você começa a empreender, você espera, mas em que momento para a Mônica isso, opa, tá acontecendo? Eu acho que a chave vira todos os dias, né? Agora eu acabei de ter o Lucas falando, eu acabei de ter um insight. Eu já sou dona de uma empresa há 11 anos. Porque a Ágata é uma empresa minha. Você imagina que, tipo, eu tenho que cuidar, eu tenho que ajudar, eu tenho que auxiliar, eu tenho que mostrar como é que se faz, eu tenho que ensinar.
Então, assim, eu já sou empresária, já tenho 11 anos, parando para pensar nisso. Então, assim, você aprende todos os dias, porque um prestador de serviço nunca é igual ao outro, um local de trabalho nunca é igual ao outro. Então, você vai aprendendo todos os dias. Todos os dias você aprende a ser empresário, porque, gente, é, a gente sempre coloca ali num patamar onde a gente quer e almeja chegar, né? Só que a gente não sabe quais os degraus que a gente vai ter que subir, se a gente vai ter que subir um degrau e vai ter que descer dois, porque a vida de um empresário, ele é assim. Lógico que todos os dias você quer avançar, mas vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que regredir também. Então, assim, você almeja chegar ali no topo, né? Você desenha tudo e almeja chegar ali. Mas tem momentos que você avança, tem momentos que você recua, tem momentos que você conhece pessoas diferentes no meio do seu caminho. Deus coloca pessoas diferentes no seu caminho para você aprender todos os dias. Então, assim, a prestação de serviço a gente tem os prestadores de serviço e cada um é diferente do outro, não adianta. Então, assim, você aprende todos os dias a ser empresário, a empreender, a progredir, a evoluir. Então, é uma mudança gradativa, né? É uma mudança que, tipo assim, é todos os dias. Todos os dias. É viver um dia de cada vez. Para a gente não deixar a ansiedade tomar a gente, né? Vamos dizer que a gente tem que viver um dia de cada vez. O amanhã a Deus pertence. Porque na nossa vida foi assim. A gente pensou, é, um pouco antes do Lucas sair do CLT, a gente pensou montou todo o cronograma de a gente viajar para Portugal e morar em Portugal. E aí veio a pandemia, veio aí, né, Deus para mostrar que a gente não é dono de nada e mostrou pra gente que, tipo assim, a gente, lógico, a gente idealiza, a gente sonha, a gente tem fé que aquilo vai dar certo? Tem tudo isso. Só que o amanhã, o nosso futuro, a gente tem que sempre estar aí entregando nas mãos de Deus e fazendo sempre o melhor para poder evoluir, né? Tá. É muito bacana tudo isso que você está falando, porque assim, o viver o dia de cada vez, né? Viver um dia, viver aquela possibilidade de um passo a passo, né? Porque foi o que você comentou, mas isso não isenta a gente de montar um planejamento, de montar algo que às vezes pode ser que não seja o caminho que as coisas caminhem, né? Mas é aquela coisa assim, a gente agradece todo dia de manhã pelo direito e o dom de mais um dia. Então a gente, quando acorda, entende que, poxa, eu tenho mais uma oportunidade. Se não foi da forma que eu planejei, mas que seja sempre de uma maneira que a gente possa continuar seguindo, né? Sim. E é muito incrível isso, porque assim, tudo, todas as coisas que aconteceram, eu acredito muito que são os caminhos, né, que as coisas tomam. A gente parou nesse mercado de marketing digital por uma questão muito inusitada, né? Durante um dos episódios do Filtro na Net, que era o meu canal no YouTube, eu fui pesquisar sobre esse mercado porque tinha muita gente fazendo coisas absurdas no começo da pandemia, tipo de faturamento, dinheiro. Sim. E aí eu fiz um vídeo falando assim, deverasmente mal sobre o mercado, né, sobre os falsos gurus, só porque eu tinha entendido que era só esse o mercado. Então, que o mercado estava cheio disso. E durante esse processo é muito bacana que como as coisas se mostram, né? Eu fiz o vídeo, postei e tal, o vídeo estava com uma repercussão legal e o destino quis que eu conhecesse uma pessoa que me apresentou alguém que conseguiu conquistar esse patamar, né? De uma pessoa de fazer muito dinheiro, de fazer uma condição de vida bacana por mérito do trabalho dele com esse mercado. Sim. E eu conheci ela por uma vertente diferente, sem a questão de, esse aqui é o cara do marketing tal. Não, esse aqui é tal pessoa. A gente sentou, brincou, jogou truco um dia todo que, e conversamos e eu entendi que era uma outra realidade, que tinha pessoas que tinham realmente fazendo um trabalho sério. E aí eu falei, poxa, peraí, se tem um mercado aqui de uma galera que está fazendo isso sério, vou dar uma olhada como é que é isso.
E me deslumbrei com isso. Eu olhei e falei, meu, eu preciso fazer isso também, porque eu quero poder ter essa flexibilidade de estar mais perto da minha família. Porque quando eu me desliguei da área metalúrgica, né, eu era louco. Na verdade, virava Ainda continua. virava 36 horas trabalhando, era uma coisa muito absurda. Então eu abri a mão porque, não, se precisa de mim, eu vou estar lá, qualquer hora, qualquer dia, ou vários anos sem férias. Enfim, não vamos entrar aqui nesse detalhe, senão vamos pegar esse vídeo aqui, um advogado vai querer até entrar em contato e falar assim, não, vamos atrás dessas pessoas aí, porque era quase que serviço escravo. Mas porque eu me coloquei nessa posição, não era uma obrigatoriedade minha, mas eu me colocava nessa Você possibilidade. gostava. Era a vida que, nesse sentido de fazer por onde eu sempre busquei, né? Eu sempre quis essa coisa de não entro em nenhum projeto que eu não tenha a possibilidade de criar alguma forma de se destacar. Porque eu acredito que isso não é soberba, não é crescer mais do que ninguém, mas é buscar realmente, se tem alguma coisa que eu posso transmitir por isso, é esforço. Eu vi uma pessoa falando esses dias sobre, qual que é a receita para conseguir resultado? Trabalho. Sim. Eu acredito nisso, é trabalho duro, é tentativa, é fazer. A gente tem clientes que passaram por outros processos que falam assim, o que que é o diferente? Não, não tem diferente. A gente só busca trabalhar. A gente busca trabalhar muito para trazer solução. Esforça-te e tenha bom ânimo, né? Exatamente isso. Então a gente trabalha muito forte essa questão de realmente tentar buscar essas soluções, né? Então, tudo isso que está acontecendo aqui, tudo isso que vocês estão vendo, meu, é madrugada, é trabalho, é tipo essa busca. Então, quando a gente fala sobre isso, né, é muito louco isso, porque foi um acaso, a gente Sim. conheceu e viu uma outra perspectiva. Falou, opa, peraí, não tem só essa galera enganando as pessoas, não, tem uma galera trabalhando sério. E aí isso foi acontecendo, a gente teve outras pessoas cruciais que foram entrando no nosso caminho, que chegou a forma de estar aqui hoje num podcast, de poder ter a possibilidade de em algum momento fazer algumas outras opções, de ter uma empresa hoje que tem duas unidades, uma no Brasil e uma fora do Brasil, de isso é o louco, porque assim, não tem mágica. Sim. Só que por Não um tem outro receita de lado, bolo. não tem receita de bolo, porque senão tava todo mundo milionário. Mas por outro lado, para mim, o maior dos ganhos. Porque quando eu fazia tudo isso que a Mônica até comentou, você continua ainda fazendo algumas coisas, mas hoje eu tô perto da minha família. Sim. Eu tô perto das pessoas que eu amo. Eu tô perto das pessoas que eu gosto. Por quê? Porque eu consigo criar esse ambiente dentro do que a gente atua hoje pra, tipo assim, meu, a gente tá sempre junto. A gente, tipo, quando eu passo uma madrugada inteira trabalhando, no outro dia eu tô do lado das pessoas que eu amo. Então, quando eu atuava nessa outra área, não era dessa forma, né? Eu lembro que, mais ou menos no meio da pandemia, já fazia 2 anos que eu estava desligado da área metalúrgica, uma empresa me ligou e falou assim, a gente quer te fazer um convite. As suas referências são muito, muito boas, e a pessoa, inclusive, falou que você daria conta de tomar conta de um determinado setor das duas plantas, porque você vive o trabalho. Quando essa pessoa do RH, Não mede esforços, né? ela me falou isso, me deu um estalo muito forte de que, caramba, eu não sou conhecido só pelo que eu posso entregar, Sim. mas por ser louco, porque a verdade é isso, porque tipo assim, abandona tudo para poder fazer o serviço. Eu falei, muito obrigado, mas eu não quero. Você não quer escutar a proposta? Ela podia ser, naquela época, eu nem escutei, nem fui à frente, falei que não, mas por quê? Envolve uma coisa hoje que não tem preço. É poder estar junto com a minha filha, eu até brinco que ela fala assim, pai, eu quero estar no podcast, eu quero ter o meu, eu quero ter, Um canal tipo, de corte. eu quero ter um canal de corte, eu quero. Lógico, isso não é a questão de querer trabalhar, não é por causa disso, mas é por uma questão de entender que é uma dinâmica que, logo que eu saí do serviço e comecei a trabalhar com isso e comecei a ficar mais perto dela, eu lembro isso muito claramente, ela era bem pequenininha, ela falou assim, pai, eu quando crescesse eu queria ser igual a minha tia, eu queria ser engenheira. A minha irmã é engenheira e aí ela falou, eu queria ser igual a minha tia. Mas eu estava pensando que não, que como o senhor fica muito mais com a gente agora, eu quero fazer a mesma coisa que vocês fazem. Então, quer dizer, isso não tem preço. Não. Ela quer estar perto, Sim. ela quer estar com a gente. Então, quando
eu penso em tudo isso, nessa dinâmica que a gente criou para poder fazer isso acontecer, e ela falar que ela quer fazer a mesma coisa, é muito louco isso. Porque, tipo, é uma questão muito forte, né? Do que a gente plantou, do que a gente ensina para ela, e também de estar presente. De estar, de estar, tipo, vivendo a vida ao lado dela. Sim. Então, é muito bacana isso. E agora também, Mônica, porque senão, de novo, né? Mais uma vez o Lucas fazendo jus ao nome do A gente está podcast, contando a nossa história. né? Falando até pelos cotovelos. Mas também, agora trazendo um pouquinho mais para esse momento, né? Hoje, o que define a Mônica empreender, o que define a Mônica mãe, o que define a Mônica mulher, o que você tem a transmitir para as pessoas de coisas que, tipo assim, eu vou falar porque isso não é segredo para ninguém, né? Eu acho muito incrível o quanto as pessoas falam assim, nossa, a Mônica, ela tem essa imagem muito forte. Não é só a imagem. A Mônica é muito forte, ela é muito, tipo, meu, vai segurar as coisas ali, vai acontecer, as coisas vão acontecer. Então agora, numa autorreflexão, né? Como a Mônica se define separadamente ou se define de uma maneira, não, eu penso que tudo isso está junto e eu me vejo dessa forma. Como a Mônica se vê? Nas 3 palavras é não desistir, perseverar e evoluir. É isso. Porque foi o que eu falei, a gente tem que evoluir todos os dias, tem que tentar mudar todos os dias, buscar sempre uma evolução. Então, eu acho que essas 3 palavras é o que define tudo. Dentro de uma casa, dentro de um. Porque um casamento também é você ter uma empresa. Ser mãe é você ter uma empresa. Então, assim, a gente tem aqui 3 negócios. Tem um negócio com uma filha, tem um negócio como relacionamento, como casal, e tem um negócio mesmo, né? Tem o QG 21 aí. E assim, a gente nunca largou a mão um do outro. A gente sempre foi muito sincero um com o outro, a gente busca ser sempre muito sincero um com o outro, por mais que um fique sempre mordido com o outro às vezes, mas é, é igual você falou, a vida não tem receita e a gente tem que buscar viver e evoluir todos os dias para tentar nós sermos seres melhores todos os dias. Então é isso que define tudo. Então, Mônica, eu tenho muito só a te agradecer por esse nosso bate-papo. A gente sempre conversa muito, né? A gente até brincou. E aí, vamos falar do quê, né? Do qual vai ser o assunto? Sim. Mas realmente ali de trazer isso e poder compartilhar com as pessoas. Eu gostaria demais de te agradecer, gostaria demais de poder compartilhar com todas as pessoas o quanto eu sou grato. Não só por isso daqui, mas por tudo. Eu sou um cara extremamente grato, agradeço a Deus todos os dias por essa possibilidade. É incrível de ter uma pessoa assim muito além ao meu lado, junto comigo, a gente sempre se apoiando, então gratidão é o nome do que eu tenho para tudo que a gente está vivendo, para todo esse momento e também por ter aceitado compartilhar. Eu sei que a câmera é um pouco desafiador, mas de ter aceitado mais igual eu falei, mais esse barulho com a gente. Então, tamo junto e muito obrigado. Eu é que agradeço. Gostaria de te dizer que eu te amo demais e te agradecer por você me levar todos os dias, por você sempre me mostrar que eu posso ser melhor, que eu sou melhor, que eu posso melhorar, por todas as nossas conversas, por todas as nossas cumplicidades, por tudo que a gente criou até hoje e vai criar e alcançar muito mais. Eu é que sou grata por esse convite. É uma honra estar aqui no episódio número 1 e que esse seja só um dos passos que já está nos levando ao sucesso. Eu que agradeço a todos, a nossa a nossa filmmaker ali também, que hoje está aqui com a gente. Agradeço demais a Júlia por ela estar aqui com a gente.
Agradeço a você, agradeço ao dono do espaço daqui, que nos abriu esse leque. Obrigada a todos por estar aí acompanhando a gente e por tornar esse momento tão especial. É isso. Estamos chegando ao fim de mais um, o nosso primeiro, mais um não, o nosso primeiro Mais Fala, hein? Deixa aqui embaixo o seu comentário, não deixe de seguir a nossa página. Coloque realmente as suas opiniões, a gente gosta muito disso. Pontos de melhoria, tem alguma coisa que dá pra gente fazer, a gente vai buscar e vai trazer. A ideia sempre a gente fala, diálogos, né? A gente costuma brincar que a gente está se tornando especialistas em conversas difíceis. Então, deixa seu comentário, sua opinião. Esse é um novo projeto, mas que a gente tem um intuito de trazer muita gente bacana, muita gente legal para trocar ideia, de realmente fazer algo no sentido de, poxa, como a gente pode, de alguma forma, criar algo que possa chegar em alguma pessoa que precisa, às vezes, escutar só a trajetória de outras pessoas. Essa é a ideia. Ou uma frase que faça sentido. E pessoas precisam de pessoas, né, gente? Então a gente precisa de vocês para ir adaptando, melhorando, ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir e buscando sempre mais. E igual a Mônica falou, tem uma galera envolvida com esse projeto que não está aqui aparecendo, mas assim, a gente não pode deixar de agradecer, que é um time, mano, incrível, uma disposição incrível para fazer isso acontecer. Então, meu muito obrigado. Mais uma vez a Mônica, a Júlia que está com a gente e que está fazendo tudo isso ser possível acontecer. Meu muito obrigado e até mais!